Vamos ficar de pé, queridos. Gostaria de chamar aqui a pastora Vera, minha pastora, matriarca. Se ele é o patriarca, a senhora é a matriarca. Vamos orar por ela, porque hoje é ela que vai pregar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da tua filha, Senhor. Obrigado, Deus, por tanta bênção que é liberada sobre ela e é compartilhada conosco, Senhor. Tanta bênção que chega até nossas vidas, nossas casas, através da vida da tua filha, Senhor. E eu sei que nessa noite não vai ser diferente, Pai. Usa tua serva com graça, com poder, Senhor. Que sejamos impactados pelo poder da tua palavra, Senhor. E que ela também seja renovada, abençoada, para a glória e para a honra do teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Glória, você pode aplaudir ao Senhor, pela vida da pastora Vera. Amém, irmãos? Amém? Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu gosto muito daquele salmo que fala para nós assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quem pode falar aí? Quantas coisas Deus já fez na tua vida? Quantas mudanças Deus já fez? Grandes coisas. Deus transformou, né? Como Deus transformou a tua vida. Nós podemos pensar assim, antes e depois, né? O que Deus fez. Queridos, é tão bom, tão gostoso quando a gente sente a mudança de Deus nas nossas vidas. O que você era, não é mais, porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, nós podemos afirmar, grandes coisas fez o Senhor na minha vida, fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, amém? Mas vamos abrir nossas Bíblias. Incumbência grande, né? Só Jesus. Lá, Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12. Amém? Amém? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Fazer assim, falar um pouquinho, né, da vida do pastor Manuel é um pouco, não é muito difícil, mas também não é muito fácil, né? Então, nós estávamos orando e meditando e pedindo a Deus uma palavra. Primeiro, Deus falou para mim esse salmo: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E também depois falou claramente, fortemente ao meu coração, como Ele fez com Abraão, com a vida de Abraão. Então, nós podemos ver que na vida do pastor Manuel, Deus fez assim, parecido com Abraão, porque lá se vão 55 anos, né, que eu conheço o pastor, muito tempo, muitos anos, e quando eu conheci ele, a história que ele contou para mim,
e que depois eu fiquei sabendo pelo meu cunhado, pelas minhas cunhadas, né, pelos parentes dele, que realmente, com 9 anos de idade, ele perdeu o seu pai primeiro e depois perdeu a sua mãe. E ele teve que sair da sua casa, teve que sair da sua terra para uma outra casa, para uma outra família que nem ele mesmo conhecia, nem ele mesmo sabia, porque ficaram 9 irmãos, todos pequenos, e o mais velho se sentiu assim na obrigação de sair distribuindo, dando os outros irmãos, porque não tinha como criar. Não tinha como criar 9 crianças sem pai e sem mãe, né? Então, naquela época, naquela ocasião, eles foi dando cada um para uma família criar, para uma família tomar conta. E quando chegou a vez do pastor Manuel, ele tinha 9 anos, né? Tinha 9 anos quando ele foi dado para uma família. Foi dado para uma família. Então, eu estava lendo assim, como Abraão, né? Sai do meio da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para uma casa, para uma família, que eu ainda vou te mostrar, vou te revelar. E ali, queridos, foi assim um momento de muita luta, de muito sofrimento, de muito aprendizado também, né? Porque, pelo que o meu cunhado me contou, e ele também me contou, ele foi dado para uma família que tinha uma padaria lá em Valença. E ele, com 9 anos, ele não tinha força para virar massa de pão, de nada. Então, ele ficava ali ajudando no balcão, servindo uma pessoa, servindo outra, e não tinha lugar para ele dormir. Aí a moça disse, olha, tem aqui esse quarto aqui, onde nós colocamos as sacas de farinha de trigo, mas eu vou arranjar aqui um cantinho, aqui um local, e você vai dormir aqui nesse cantinho. E de manhã cedo, na primeira fornada, você vai colocar os pães num cesto e já vai sair entregando, que é o que você tem força e condição para fazer. Mas, querido, quando Deus tem um propósito na nossa vida, quando Deus está no centro, na direção da nossa vida, muitas vezes, né, tem um ditado que diz que muitas vezes o Senhor transforma, né, a maldição em bênção, mas aí eu não vejo maldição, eu vejo a mão do Senhor dirigindo tudo. Então, foi necessário que ele passasse por esse momento de aprendizado, esse momento de humilhação, esse momento talvez até de renúncias, de provas, para que o amor de Deus, para que a grandeza de Deus pudesse operar através da vida deles. Então, Deus muitas vezes permite que nós passemos por problemas na nossa vida, que nós passemos por situações difíceis na nossa vida, para que quando você encontrar com alguém, se deparar com alguém, né, que esteja passando por este mesmo problema, você vai saber como dói, porque você já passou, né? Nós que somos pais, que somos mães, muitas vezes a gente diz assim, eu quero fazer tudo na minha vida, eu quero lutar, eu quero trabalhar. Hoje mesmo nós estamos comentando, né, que nós investimos em quê? Nos nossos filhos, porque nós não queremos que os nossos filhos passem, muitas vezes, por aquilo que nós passamos. Muitas vezes, então, nós
renunciamos muitas vezes a nós mesmos. Muitas vezes nós deixamos de fazer algo para nós, para abençoar os nossos filhos, para dar para eles, né? Quantas vezes você coloca, né? Há momentos na nossa vida, ocasiões na nossa vida, né? Que a gente passa e que você diz assim, não, eu vou deixar até de comer esse pedaço de carne, eu vou deixar de comer esse pedacinho do frango, porque eu quero dar para o meu filho. Então, você come o feijão, o arroz, a verdurinha, mas aquela carne você separa. Por quê? Porque você está sempre querendo o melhor. Nós, pais, mãe, pai, né? Vó, né? Vó nem se fala, acho que vó é mãe não sei quantas vezes, né? Duvido, eu não sei, eu falo por mim, né? Mas que um neto chegue e diz, avó, eu queria isso, eu queria aquilo, às vezes ele nem pede. Às vezes você está orando, ou está em casa e Deus fala com você, ó, abençoa fulano, dá isso para ele. E você vai com teu coração cheio de amor e dá. E muitas vezes, querido, então Deus permite que você passe, né? E Deus falou para Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e abençoarei aqueles que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o que aconteceu aí na vida de Abraão? Ele apenas obedeceu. Ele obedeceu, ele não retrucou com o Senhor. E quantas vezes Deus fala para nós, eu quero te abençoar, eu quero que você seja uma bênção nas minhas mãos, mas muitas vezes Deus tira de nós aquilo que talvez para nós seja até um Isaac, né? Como mais tarde Deus fez com Abraão. Então, aquele Isaac, por que Deus está tirando? Porque Deus tem o melhor para você, tem o melhor. E quando eu conheci o pastor Manuel, ele não era evangélico, ele não era crente, né? Todos aqui conhecem a história. Ele não era evangélico, mas uma coisa ele tinha, ele temia, ele tinha um temor a Deus de uma forma diferente, porque ele servia um Deus morto. Era um Deus morto, mas ele reverenciava e servia. E ele dizia para mim, olha, eu sou católico, apostólico, romano, e nunca vou ser crente, eu nunca vou deixar de ser católico. Amém, pelo menos você tem uma religião, você crê em Deus, né? Mas Deus tinha algo muito mais a fazer na vida do pastor. Deus tinha algo muito mais a fazer, mediante aquela chamada que Deus fez. Eu creio que quando o irmão dele pegou ele pela mão e disse, agora você vai ficar com essa família, ele não retrucou, ele não desobedeceu, ele obedeceu. E aquela família foi uma bênção, né, na vida dele. E dali por diante, Deus só foi abençoando. Mas por quê? Porque lá no início houve um passo de obediência. Queridos, é tão bom, é tão cômodo, né? Você está no meio da tua parentela, você está ali desfrutando de tudo, mas de repente parece que uma porta se fecha, uma janela se fecha e a casa acaba, destrói, acabou tudo e você se vê sem nada. Você se vê sem nada. E Deus, nessa hora, fala para você, entrega, sai do meio da tua parentela. Entrega talvez isso que até o dia de hoje tem sido um ídolo na tua vida, tem sido o teu Isaac, tem sido aquilo que você tem colocado em primeiro lugar. Por quê? Porque quando Deus quer operar nas nossas vidas, muitas vezes, Ele tira
ele tira, talvez diz, eu perdi. Não, nós não perdemos, porque Deus não dá prejuízo para ninguém. Você não perde. Se Deus tirou, é porque Ele vai te dar algo muito melhor. Porque o nosso amanhã está nas mãos do Senhor. O nosso amanhã pertence a Deus. Então você faz tantos planos, tantos projetos, mas Deus está falando para mim, para você, nessa noite. Sai do teu comodismo, sai do meio da tua parentela, disso que te aconchego, desse que você se sente tão amparada, tão protegida, e olha para frente, olha para o alvo, aquilo que Deus ainda tem e ainda quer a realizar na tua vida. Aí você pode perguntar, pastora, mas então eu tenho que renunciar à minha família? Eu tenho que renunciar ao meu pai, minha mãe, meus filhos, meus parentes? Não, nem sempre nós temos que renunciar. Mas se eles estão ocupando o primeiro lugar na tua vida, se eles estão entronizados aí na tua vida, no teu coração, e está tomando o lugar do Senhor, Deus está falando para você nesta noite. Sai, porque eu quero operar na tua vida. Eu quero transformar a tua vida. E tu serás uma bênção. Queridos, nós só podemos ser bênção de Deus, canal de Deus, quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor. Quando nós dizemos, Senhor, toma o primeiro lugar. Senhor, toma o primeiro lugar na minha vida. Senhor, ser o Senhor da minha vida. Como diz aquele hino, quando tudo deixamos no altar. Quando tudo deixamos no altar. Porque não adianta você fazer planos. Não adianta você fazer tantos projetos se você não está colocando o Senhor Jesus em primeiro lugar. Então, naquela época, o pastor Manuel, saiu do meio da sua parentela e foi para uma terra que Deus ainda ia mostrar. E dali por diante foi tudo, queridos, tudo foi mudando, foi mudando. Morava lá em Valença. De Valença, depois de um certo tempo, veio aqui para o Rio de Janeiro, para morar na casa também de uma prima dele, que morava no Estácio, e ali ele foi servir o exército, e foi mudando, Foi mudando, de repente, ele estava trabalhando numa mercearia, e chegando naquela mercearia, chegava no final do mês, ele não tinha quase que dinheiro nenhum para receber, porque quando a gente vai comprar o bacalhau, a gente não quer pegar nem a parte da cabeça e nem o rabo, a gente quer o meio, E ele, para agradar todo mundo, dava aquele pedaço do meio para todo mundo. Os freguesas que chegavam só queria comprar com ele, porque ele não dava nem a cabeça nem o rabo, era a parte do meio. Mas só que no final do mês, o português diz, agora você vai ter que pagar esse bacalhau todo que sobrou. Porque você não vendeu, você vai ter que pagar. Então, toda essa luta, toda essa prova, Mas aí, um certo dia, chegou uma senhora lá, que era secretária do diretor do Hospital da Aeronáutica, e ela era muito bem servida, e falou para ele, quer trabalhar no Hospital da Aeronáutica? Ela disse, não, como vou trabalhar? Não, você vai trabalhar lá. Bom, colocou ele lá para trabalhar, entrou como servente, eu acompanho tudo, Entrou como servente, depois de servente foi para telefonista, depois de telefonista fez o curso de enfermagem, e depois fez fisioterapia, e Deus foi prosperando. Mas, até então, ainda não tinha tomado uma posição com o Senhor Jesus. Aí apareceu a dona Vera,
Aí apareceu a dona Vera na história, né? Graças a Deus, porque aí Deus foi transformando, né? Irmãos, se a gente for fazer assim uma biografia, né, pastor Samuel? Fala biografia, né? Fazer uma biografia da vida do pastor Manuel. Então, foi esse decorrer todo, e quando nos conhecemos, né, os irmãos já sabem da história e tudo, mas aí Deus transformou. Então, o que eu quero falar? Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, né? E vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de você uma grande nação, e abençoarei aqueles que te abençoarem, e em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias, todo o povo da terra. Irmãos, quantos aqui já foram e são abençoados pela vida do pastor Manuel? Quantos? Então, nós vemos que houve, assim, um passo de obediência. Muitas vezes, nós só queremos aquilo que aparentemente está nos dando vantagem, está nos dando lucro, mas muitas vezes a bênção do Senhor não vem com a riqueza. Muitas vezes a bênção do Senhor não vem com prosperidade, não. Muitas vezes você tem que lutar, você tem que lançar a tua fé, você tem que orar, você tem que se humilhar. Se humilhar, né? Humilhai-vos hoje, né, na presença do Senhor, para que amanhã o Senhor possa te exaltar. E Deus foi falando comigo, foi fazendo assim uma trajetória, mostrando a vida, né? E me levou também lá depois, quando Deus falou para Abraão. Deus falou para Abraão: agora eu quero que você use a tua fé. Use a tua fé. Deus colocou o que é um cajado, uma vara na mão, né? Mas aí foi na mão de Moisés, né? Mas Deus também falou com Abraão, quando Deus pediu a Abraão seu próprio filho. Queridos, é um ato de fé. É um ato de fé. Quantas vezes, nessa caminhada toda, nesses anos todos, o pastor chega para mim e diz assim: Vera, nós vamos fazer pela fé. Nós não temos, mas nós vamos fazer. Querido, e sempre Deus nos honra, sempre Deus nos dá, sempre Deus nos abençoa, sempre. Então, nós temos, assim, um testemunho vivo do amor de Deus, da obediência de Deus, do poder de Deus, né? Eu estava me lembrando também, quando a Aninha, né, estava para casar, que foi o primeiro casamento lá no templo antigo, e nós tínhamos guardado um dinheiro para fazer, pelo menos, a recepção na cerimônia. E nós não tínhamos dinheiro, a igreja não tinha dinheiro para fazer o teto, rebaixamento de teto, de gesso, não tinha. Estava precisando acabar e a gente não tinha. E ele falou para mim assim: nós temos o dinheiro da festa da Ana. Vamos lançar a mão? Eu disse: vamos, pela fé nós vamos. Posso mandar fazer? Faz, que a gente vai pagar em nome de Jesus. Queridos, Deus proveu tudo. Deus proveu. Deus honrou a nossa fé de uma forma tão maravilhosa que foram 2 buffets, um em cima, outro embaixo. Eram 2 bolos, um em cima, outro embaixo. Ganhamos quase que tudo e Deus honrou. Porque Deus falou: eu abençoarei a tua vida, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei aqueles que te abençoares. Queridos, é dando que se recebe, é abençoando que nós somos abençoados. É assim que Deus faz na nossa vida, mas tem que haver uma entrega.
Não adianta você estar preso àquilo que você tem, a tua casa, teu carro, a tua família, teus filhos e teus bens. Não, porque tudo é do Senhor, tudo é dele. Tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor, vem do Senhor. E nós vemos que a nossa vida, a nossa trajetória toda, nesses anos todos, né? São 51 anos de casado, né? Porque nós casamos, ele ia fazer 30 anos em dezembro, nós casamos em setembro. Então, é uma caminhada de obediência, uma caminhada cheia de submissão, uma caminhada de prontidão a Deus. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu. Então, Deus tomou a vida de Abraão. Deus usou a vida de Abraão, né, a ser considerado pai de uma grande multidão, a ponto, né, de Deus falar para Abraão: Abraão, olha para o céu, conta, pode contar as estrelas? Não, assim será a tua descendência, assim será a tua cheia, a tua vida. E nós vemos, não é porque está na presença do pastor, não, mas é uma pessoa completamente disponível a tudo, ele não fica preso a nada. Às vezes eu que digo: poxa, espera aí, segura mais um pouquinho. Não, vamos abençoar e vamos dar, e graças a Deus a nossa vida tem sido assim, porque Deus tem usado para a honra e para a glória do nome do Senhor. Sai do teu comodismo, sai do teu eu, né? Muitas vezes nós estamos presos no nosso eu, que você nada. Convém que Jesus cresça na tua vida, convém que Ele cresça, porque você colocando o Senhor Jesus, o senhorio de Jesus em primeiro lugar na tua vida, queridos, nada vai te faltar, nada. Você será sempre abençoada, você vai ser sempre uma mulher vitoriosa, um homem vitorioso, vai ser sempre uma mulher próspera, um homem próspero, porque Deus é o Senhor da tua vida. Sai do meio da tua terra, da tua parentela, não fica cogitando: mas Senhor, eu vou, e o que vai acontecer? E o que vai ser da minha vida, Senhor? Como é que eu vou fazer? Não, querido, faça como Abraão. Só para resumir, eu nunca me esqueço aquela experiência que marcou tanto a nossa vida. Nós morávamos ali na Tijuca, estávamos com a congregação, com uma igreja lá em cima na Rocinha, uma praça, terreiro grande que chama, lá na Rocinha. E nós fomos para lá, e os cultos lá era domingo às 15h, escola dominical, fazíamos o culto correndo, para 6h30 estar na Sans Pena, fazer o ar livre, 7h estar na Peniel. Vai começar o culto às 7h. E a igreja foi crescendo, e Deus foi abençoando, e o pastor falou para nós assim: agora vocês vão assumir a igreja lá na Rocinha. Eu disse: lá na Rocinha as crianças eram pequenas, estudavam tudo ali na Tijuca, nós morávamos na Valparaíso, e eles, tudo pequeno. O pastor trabalhava no Hospital da Aeronáutica, ali no Rio Comprido, e morar lá em cima, na Tijuca, lá na Rocinha. Mas tudo bem, fomos olhar a casa, né, onde o pastor ia morar, o obreiro ia morar. A parede da casa era uma rocha, assim, uma pedra, que jorrava uma água, um limo, uma coisa horrível. Mas eu digo: Senhor, eis-me aqui, está nas tuas mãos. E eu falei com as crianças: vocês agora, a gente vai morar lá na Rocinha, ninguém vai mais estudar aqui embaixo, todo mundo vai lá em cima. Falei com todo mundo, eles ficaram tristes, tudo, mas ninguém retrucou, todo mundo aceitou. E eu encaixotei a mudança, encaixotei tudo para ir morar lá na Rocinha. Um dia eu estava subindo a rua, né, ali na Valparaíso,
E estava falando com o Senhor. Senhor, é isso, Senhor, eis-me aqui. A minha vida está nas tuas mãos. E fui falando. Aí Deus falou claro ao meu ouvido, assim comigo. Eu fui conversando com Deus, Ele foi falando comigo. E Ele disse assim, minha serva, eu vou fazer na tua vida como eu fiz na vida de Abraão. Apenas obedeça. Eu digo, amém, Senhor. Cheguei em casa, acabei de arrumar tudo, ajeitei tudo, porque no domingo o pastor ia tomar posse na igreja e na segunda-feira de manhã nós íamos mudar. Ia chegar a nossa mudança. Aí nós fomos no domingo lá para a igreja, lá na Rocinha, a igreja lotada, cheia, todo mundo lá, os membros, todo mundo alegre, feliz, e eu sentada assim no banco, e o pastor no púlpito, e daqui a pouco eu escuto aquilo assim, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e todo mundo se levantou e começou a aplaudir. Eu digo, é agora que a gente vai tomar posse então, né? Quando eu olhei assim para trás, vinha entrando o pastor Bonerge, pelo meio da igreja, e a igreja toda aplaudindo, aplaudindo e dando glória a Deus. E eu olhei assim, digo, Senhor, o que é isso? Aí Deus falou para mim, eu não te falei que eu ia fazer contigo igual eu fiz com Abraão? Eis aí, quem vai assumir a igreja está entrando. Eu digo, Jesus, tudo pronto, tudo arrumado. E o pastor Bonerge apareceu, que já tinha sido seminarista daquela igreja por muitos anos, e foi consagrado a pastor, e estava fora, e voltou, e a convenção mandou ele de volta, e ele assumiu a igreja. Queridos, obedeça aquilo que Deus tem. Eu não retruquei. Eu falei, Senhor, é isso que tu queres? Amém, Senhor. É isso? Irmãos, saí da Tijuca para morar lá. O primeiro dia que nós fomos fazer o culto de Grajaú, né? Saímos de Grajaú para Rocinha. E o primeiro dia que teve o culto lá, tinha uma pessoa morta na porta da igreja. Eu digo, Senhor, porque era assim, tiroteio, do lado, assim, na parede meia com a igreja, tinha um centro espírita. A gente estava cultuando a Deus, um domingo de tarde, entrou uma mulher correndo pela igreja fora, era uma tocha de fogo, aquela tocha de fogo andando. Aí todo mundo jogou, cobertou aquilo tudo em cima dela, porque ela foi fazer uma macumba, um despacho lá, e ela colocou pólvora, e a pólvora voltou tudo para cima dela e queimou ela toda. Queridos, era assim, mas nós estávamos ali como canal de bênção, e o povo nos amava, como nos amava. Era paninho de prato bordado, era bolinho de chuva, e era sandalinha, e, olha, amava a gente muito. Mas Deus não falou que a gente saísse, mas que Ele ia prover. Naquele domingo, o cordeiro, né, queria tomar a frente daquele rebanho. Então, queridos, bom é obedecer a Deus. Bom é. Deus está falando o que para você nessa noite? O que Deus está dizendo? Deixa, entrega, coloca na mão de Deus. Talvez você esteja lutando esse tempo todo com as tuas forças. Ele disse, eu nunca falei para o pastor assim, olha, se você não aceitar Jesus, eu termino com você. Eu nunca impus a minha vontade, não. Eu falei, eu sou crente, eu creio em Jesus. Agora, você tem o direito de escolha. Agora, se você não deixa o teu catolicismo, eu também nunca vou deixar o meu Deus. Nunca. Haja o que houver. Mas um dia Deus vai falar contigo. Um dia Deus vai te mostrar a verdade. E Deus revela e Deus mostra. Então, o que você está preso nessa noite? Entrega. Entrega na mão do Senhor. Descansa. Aquele problema que para você talvez esteja tão sério, tão difícil, o ano está quase acabando, né? Você já está preocupado como vai ser amanhã. Sai
Sai do meio da tua terra, da tua parentela, coloca agora o teu amanhã na mão de Deus. Coloca o teu futuro na mão de Deus, porque agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus na tua vida, quem pode impedir, querido? Não deixa que o medo, não deixa que essa incerteza, essa insegurança possa tirar a tua bênção, nem a tua comunhão com Deus. Confia no Senhor, descansa no Senhor, porque Ele quer fazer da tua vida uma grande bênção. E tu serás uma bênção, quando tu colocares a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.